Quais são os principais traços de personalidade de um narcisista? Olá, eu sou Lauro Gonçalves, sejam bem-vindos ao canal Inabalife. Hoje eu vou responder uma pergunta que deixaram aqui nos comentários de nossos vídeos, então até o final você vai ficar desse vídeo para entender tudo que eu quero passar, certo? Combinado? Então olha só, os principais traços de personalidade de um narcisista incluem egocentrismo, obsessão pela própria imagem, necessidade de admiração constante, falta de empatia, manipulação, inveja e competição. As pessoas com um transtorno de personalidade narcisista apresentam características bem semelhantes, mas é importante notar que nem todas as pessoas que exibem esses traços têm o transtorno. Muitas pessoas são narcisistas, mas não têm o transtorno de personalidade narcisista. Quase que todo mundo tem um certo narcisismo. O que seria? Um certo ego. Lembrando que ego é importante ter na medida certa. Se você não tiver ego, você vai acabar se tornando, por exemplo, um mendigo que vive na rua, que não se preocupa com nada, que não quer nada da vida e simplesmente se jogou no mundo e não busca crescimento. Agora, se você tem um pouco de ego, um pouco de vaidade, você pensa, poxa, preciso evoluir em todas as áreas da minha vida, preciso crescer, preciso melhorar minha aparência, preciso melhorar meu estado mental, preciso melhorar de alguma forma, ser uma pessoa melhor. Isso seria um ego, seria uma vaidade, seria um certo narcisismo. Você cuidar de você mesmo, cuidar do seu corpo, da sua aparência, das roupas que você veste, cuidar de tudo que envolve o teu eu. Seria um certo narcisismo. Porém, o problema é quando isso ultrapassa os limites e se torna o transtorno de personalidade narcisista. Quando ultrapassa esses limites, a pessoa ela já perde o senso de realidade, ela já distorce na sua mente o que realmente ela é e já imagina uma fantasia outro ser e acaba que ela já não mede mais esforços para manter aquela imagem que ela criou na mente, e isso cria uma avalanche de destruição em todas as pessoas que estão ao redor daquele ser que tem o transtorno de personalidade narcisista. Veja bem, muitas vezes você pensa, poxa, mas será que o fulano não se toca? Ele não percebe que ele está sendo arrogante, não percebe que ele está sendo uma pessoa insuportável? Mas essa imagem está totalmente distorcida para ele na mente dele. Ele acha que é determinada coisa, determinado personagem que ele criou e tenta impor esse personagem para as outras pessoas. Quando é rejeitado, cria uma revolta muito grande, acaba agredindo verbalmente, emocionalmente as pessoas. Por isso que muitas vezes quem é vítima de um narcisista, ele sofre tanta agressão. Por quê? Porque é testada a veracidade da imagem que ele criou na mente dele. E toda vez que essa imagem é testada e ele percebe que não está passando realmente aquela imagem, não está sendo um personagem verdadeiro e as pessoas estão desmascarando o seu personagem, ele se sente ameaçado e parte para a agressão emocional, alguns casos agressão física, mas principalmente emocional. O que faz? Ele tenta diminuir você para se sobressair. Porque tudo medo de parecer fraco, tudo medo de parecer alguém que ele acha que não é. Por exemplo, digamos que ele enxergue dessa forma, que ele está neste ponto, mas você enxerga que está neste ponto. Ele está nesse ponto. Então, automaticamente, você vai querer trazer ele de volta para a realidade. Só que ele não quer voltar para a realidade. E ele quer ver que você que está no patamar dele comece a baixar cada vez mais. Por quê? Porque ele vai passar por cima de você e vai pisar, vai pisar, vai pisar. Essa é a tentativa de fazer com que nunca você alcance o mesmo patamar que ele está na cabeça dele, na teoria, obviamente, ou ultrapasse isso.
toda pessoa que pareça uma ameaça à vaidade do narcisista, o ego do narcisista, é uma ameaça que vai ser combatida de alguma forma, não importa quem for. Pode ser um parente, pode ser um filho, uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um chefe, seja quem for, a não ser que essa pessoa seja útil para ser usada como uma escada, né? A pessoa quer colocar o fulano lá como uma escada e daí ele chega e bajula o fulano. É aquele empregado que começa a puxar o saco do chefe. Ele puxa o saco do chefe, faz várias coisas para adular, faz várias coisas para agradar, porque ele quer usar aquele chefe como escada para subir. E se você estiver no meio do caminho nessa escada, ele vai pisar no degrau que você está e vai passar por cima, e vai pisando, e vai pisando. Só que vai chegar um momento que o chefe vai começar a ver a máscara dessa criatura que está passando por cima de todo mundo. E aí chega um momento que também ele se volta contra aquele que ele estava usando como uma escada, aquele que ele estava usando como objeto para chegar aonde ele deseja. Conseguiu compreender a gravidade da situação? Portanto, meu amigo, minha amiga, toda vez que você tiver um colega que é narcisista, saiba que ele vai tentar diminuir você e vai tentar passar por cima de todos para chegar onde ele quer chegar. E uma coisa muito importante, uma característica: nenhum narcisista está contente aonde está. Não, nunca está contente. O narcisista, se ele estiver num relacionamento, ele vai sempre cobrar mais do que realmente ele merece, porque ele nunca vai estar contente. O sujeito pode ter a mulher mais bonita, mais carinhosa, mais simpática, mais interessante do mundo. Ele vai querer mais. Vai querer mais e mais e mais. O sujeito pode estar no melhor emprego. Se ele enxergar alguém que está acima dele, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é derrubar aquela pessoa para tomar um lugar. Exatamente. Se você estiver convivendo com um narcisista, você vai perceber que a sua voz nunca vai ser ouvida realmente por ele. E se tiver num grupo de pessoas aonde tem um narcisista e você tentar falar e ele perceber que as pessoas estão dando atenção para você, você vira o alvo. Você vai virar alvo do narcisista e ele vai vir sem dó para cima de você. Eu não estou aqui nesse vídeo para causar terror, não. Eu não estou aqui nesse vídeo para fazer com que você tenha medo de viver nesse mundo. Mas se você já passou por essa jornada, ou está passando, tem alguém junto com você e esse alguém é narcisista, você já sentiu na pele a sua autoestima sendo quebrada, esmagada, com um rolo compressor passando por cima e esmagando totalmente a sua autoestima. Por quê? Porque a autoestima é tudo que você tem de mais valioso, é o teu valor, é a tua grandeza. E a partir do momento que alguém destrói a tua autoestima, essa pessoa ela está tirando todo tudo aquilo que você tem de mais valor. É o seu eu, a autoestima, o seu eu que está sendo jogado na lama. E aí se recuperar é muito difícil. Por isso que muitas vezes uma mulher, quando sai de um relacionamento com um homem narcisista, ela demora muito tempo para acreditar realmente que pode ser feliz, que pode conquistar alguém, que pode confiar em alguém. Ela demora muito tempo para se achar no mundo, pois até então o mundo que ela vivia era só apenas ela e o narcisista, porque o narcisista tirou tudo que ela tinha, tirou os amigos, tirou o ciclo social, tirou todas as pessoas que apoiavam ela e virou só os dois numa prisão.
E essa prisão era para quê? Para que as pessoas que faziam parte do ciclo dela não mostrasse o que todos viram. Porque geralmente o que acontece? Se você está num relacionamento com um narcisista, é só você que não viu. É só você que não viu. Porque todos à sua volta, os seus ex-amigos, porque estão distante de você, o narcisista fez questão de afastar, os teus familiares, todos já viram que esta pessoa não é uma boa pessoa, que existe algo ruim, algo negativo, algo que não está fechando muito. Mas o que acontece? O narcisista ele sempre mascara isso, mas ele tem medo de ser descoberto. E daí o que ele faz? Ele afasta você das pessoas, porque as pessoas podem entregar ele. As pessoas podem desmascarar ele para você. Ou as pessoas podem arrastar você para o ciclo delas e ele não suporta, o narcisista não suporta ver ninguém feliz, mesmo que seja a pessoa que ele se relaciona. Acredita que isso acontece? Por exemplo, o homem é narcisista e a mulher não. A mulher se dedica a ele e tal e faz tudo para agradar essa criatura. Se ela estiver feliz e estiver em outro lugar feliz e cercada de outras pessoas, isso causa uma raiva muito grande no narcisista. E até mesmo no ambiente que estão os dois, quando ele vê a pessoa feliz, causa raiva. O narcisista ele tem tanto ódio da vida, tanto ódio das pessoas que estão à sua volta, que ele não suporta ver ninguém feliz. Que mais cedo e mais tarde ele dá um jeito de acabar com essa felicidade. Hoje nesse vídeo eu me prolonguei um pouco. Se você chegou até aqui, é porque você, em algum momento da sua vida, já passou por essa jornada. Ou quem sabe está passando. E eu quero dizer para você, a única coisa que você deve fazer é se afastar completamente de alguém que você descobriu, percebeu que é narcisista. Então, coloca aqui nos comentários, você que chegou até agora, narcisista, nunca mais. Narcisista, nunca mais. Escreva narcisista, nunca mais. Narcisista, nunca mais. E repita isso para você todos os dias. No levantar, à tarde, à noite. Narcisista, nunca mais. Seja uma mulher narcisista, seja um homem narcisista, seja quem for, narcisista, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Um abraço para você. Vai ficar tudo bem.